Pronto, já estamos gravando. Vou colocar aqui o tablet para apresentar. Só um minutinho. Compartilhar a tela. Continuar, iniciar agora. Pronto, então tudo ok. Todo mundo está vendo a tela do tablet. Vamos continuar aqui. Perfeito. Deixa eu só eu... Opa, o Gleice conseguiu entrar aqui. Deixa eu só ampliar um pouquinho a tela para poder ficar melhor lá para a gravação. Pronto, show de bola. Então, meus amigos, como a gente havia comentado antes, né? Vamos dar continuidade aqui ao nosso conteúdo. Na aula de hoje, né, o tema da nossa aula vai ser a radiciação. Radiciação, certo? Então, assim como a aula de ontem, né, a gente vai entender o conceito de radiciação, ver as propriedades, né, e fazer alguns exemplos, né, alguns exercícios para a gente poder praticar, tá bom? A ideia da nossa aula de hoje é essa daí. Pois bem, então vamos lá, né? Vamos para a definição, que seria a definição de radiciação. Então você considera, né, um número natural, considere n um número maior, n, botar assim, n pertencente aos naturais, tal que n é maior ou igual a 2. Maior ou igual a 2. A raiz de ordem n, a raiz de ordem n de um número real ou de uma expressão algébrica A, certo? É o número ou expressão que é elevada à potência n, que é elevada à potência n é igual a A. Tem como valor A. Aí essa definição, né, ela é um pouco estranha, né, para a gente. A gente já está acostumado com aquela visão mais prática. Aí vamos só definir como é que funciona aqui a simbologia, né? Como é que é a notação. A notação que a gente vai estar utilizando é essa daqui, certo? Essa notação aqui, ó, ela representa a raiz n-ésima de A, certo?
Aí existem alguns termos, né, que nós utilizamos para alguns valores de n. Por exemplo, não está. Será que eu caí a conexão? Ah, não, voltou. Deu uma travada, né? Existem alguns valores que nós utilizamos para alguns números específicos. Por exemplo, quando n é igual a 2, né, nós chamamos de raiz quadrada. Quando n é igual a 3, nós chamamos de raiz cúbica. Aí, quando n é maior ou igual que 4, a gente passa a utilizar o termo ordinal, né? Então, a gente utiliza a expressão raiz quarta, raiz quinta, raiz sexta e assim por diante, tá bom? No caso em que o n é igual a 2 e igual a 3, nós utilizamos as expressões raiz quadrada e raiz cúbica, ok? Vamos ver aqui um exemplo. A raiz cúbica de 81, a raiz, perdão, a raiz quarta de 81, ela é igual a 3, pois 3 elevado a 4 é igual a 81, ok? Então, a raiz quarta de 81 é 3, pois 3 elevado a 4 é igual a 81. Um outro exemplo. A raiz nona de 512, a raiz nona de 512 é igual a 2, pois 2 elevado a 9 é igual a 512, ok? Então, sempre que você quiser calcular uma raiz de ordem n, né, o resultado desse cálculo vai ser um número tal que elevado àquela potência é igual ao seu termo. Deixa só eu colocar aqui uma anotaçãozinha, né? Esse termo que aparece aqui embaixo, que aparece dentro da raiz, ele é chamado de radicando, certo? Esse termo que aparece dentro da raiz, ele é chamado de radicando, tá bom? Então, se eu estou procurando a raiz enésima de A, né, a raiz enésima de A vai ser um número que, quando você elevar a potência n, o resultado dessa expressão, desse expoente, vai ser exatamente A. Bom, então, o cálculo de radical ele funciona dessa forma, tá certo? Todo mundo compreendeu? Me dê aí um feedback, por favor. Obrigado. Sim, professor. Perfeito, obrigado. Então, seguindo o que foi a aula anterior, nós vamos ver as propriedades. Assim como a exponenciação, nós temos algumas propriedades, né? A primeira delas é que a radiciação ela sempre é positiva, né? A raiz de ordem n de um número real a raiz de ordem n de um número real positivo, né, ela é
positiva. Raiz de ordem n de um número real positivo é positiva. Aí pode surgir a pergunta, professor, mas existe raiz de número negativo? A resposta é depende, né? Depende da ordem que você está considerando. Por quê? Nós sabemos que na exponenciação, se você tem uma base que é negativa e o seu expoente é um número par, né, o resultado disso sempre é positivo. Consequentemente, se eu estiver calculando uma raiz de ordem n e esse n é um número par, aí a raiz não vai existir. Por exemplo, a raiz quadrada de menos 16. A raiz quadrada de menos 16 ela não existe, porque eu estou calculando uma raiz cuja ordem é 2, e 2 é par, tá bom? Eu vou colocar a definição mais formal, certo? A raiz de ordem ímpar de um número real negativo sempre é negativa, né? Como é que você verifica esse fato, né? Ó, digamos que a raiz nésima de A é igual a x, certo? Digamos que a raiz nésima de A é igual a x. Pela definição de raiz, isso quer dizer o quê? Que se você pegar o x e elevar a n, isso tem que ser igual a A. Mas o A, ele é negativo, certo? O A, ele é negativo. Né? Ó, como o A é negativo e n é ímpar, como A é negativo e n é ímpar, então x tem que ser negativo. Por quê? Se o x não fosse negativo, se ele fosse positivo, x elevado a n seria positivo. Mas x elevado a n é igual a A. Consequentemente, A seria positivo. E isso contradiz a nossa hipótese, já que o A é negativo. Né? A gente está considerando o A, ó, vou marcar aqui, A é um número real negativo. Tá bom? A é um número real negativo. Então, a gente vai estar considerando A para essa propriedade como sendo um número negativo. Tá bom? Tá aqui, né? Ó. Está frisado aqui, ó. Então, vamos para a propriedade número 3. Propriedade número 3. Aí que eu estava falando agora há pouco, né? Propriedade 3, ela nos diz que não existe nos números reais a raiz de ordem par de um número negativo, né?
Nós vimos que se você sair do campo dos números reais, né, e for para o campo dos números complexos, aí essa propriedade ela deixa de existir, né? Porque, por exemplo, a raiz quadrada de menos 4, a gente sabe que ela vale 2i, né? Lembra lá do izinho imaginário, que é a raiz de menos 1? Então, quando você olha somente para os números reais, essa propriedade ela nos diz que a raiz de números negativos, né, as raízes de ordem par de números negativos não existe, tá bom? Se você sai para o campo dos complexos, aí você perde essa propriedade e elas passam a existir. Mas como o nosso estudo aqui inicialmente é apenas os números reais, dentro dos reais ela não existe, tá bom? Vamos para a propriedade 4. Essa propriedade ela é interessante, porque nós usamos ela muito quando a gente vai resolver, quando a gente vai resolver equações, certo? Que diz o seguinte, ó, a potência de ordem n e a raiz de ordem n são operações inversas. São operações inversas. O que que isso significa, né? O que que isso significa? Que, por exemplo, se a raiz nésima de A é igual a x, para você descobrir quem é o A, basta você usar a operação inversa. Qual é a operação inversa? Você vai elevar a potência n. Então, você teria a raiz nésima de A elevado a n igual a x elevado a n. Aí lembre-se que esse índice do radical, né, ele vai se cancelar com o índice da potência. O que vai sobrar é apenas o número A. Né? Então você tem aí que A é igual a x elevado a n. Ok? Então, sempre que você quiser, por exemplo, descobrir, dado um número em formato de raiz ou um número em formato de potência, né, para você descobrir quem seria o candidato à solução, basta você aplicar a operação inversa. Por exemplo, deixa eu botar aqui de azul. Digamos que eu tenho um certo número que elevado a 3 é igual a, deixa eu pensar aqui, 27. Aí, para você descobrir quem é esse número, o que você faz? Você aplica a operação inversa dos dois lados da igualdade. Ora, a operação inversa da potência é a raiz. Então, você vai lá e tira a raiz cúbica de x elevado a 3 e tira também a raiz cúbica de 27. Ora, mas você pode simplificar o x, o 3 do radical com o 3 da potência. O que sobra é apenas x. Por outro lado, 27 ele é a mesma coisa que 3 elevado a 3. Então, você tem aí raiz cúbica de 3 elevado a 3. Aí, usando aqui do mesmo raciocínio, ó, você simplifica 3 com o 3. E o que vai sair do radical é apenas o 3. Então, você vai ter que o x que você está procurando, ele vale 3. Né? Então, sempre que você tiver com uma expressão envolvendo radical, a ideia é você aplicar a operação inversa. Seja
trabalhando com radical ou trabalhando com potência, tá bom? Lembrem-se disso, que isso é muito útil na disciplina de cálculo, nas disciplinas que envolvem cálculos algébricos, tá bom? A propriedade 5, né? Propriedade 5. Opa, escrevi de preto. Propriedade 5 me diz que se x e y são números reais positivos, números reais de mesmo sinal, não precisa ser positivo, né? Basta que tenha mesmo sinal. De mesmo sinal. E sejam x e y números reais de mesmo sinal e n um inteiro positivo. Um inteiro positivo. Então, nós temos que o x e o y, então, se x elevado a n é igual a y elevado a n, necessariamente você tem que o x tem que ser igual ao y. Professor, se você retirar essa condição dos números terem o mesmo sinal, essa propriedade continua valendo? Não. Se você tira a condição de ter o mesmo sinal, x elevado a n igual a y elevado a n, não quer dizer que um seja igual ao outro. Alguém pode me dar um exemplo onde eu tenho uma igualdade, por exemplo, x elevado a algum número é igual a y elevado a algum número, só que o x não é igual ao y? Alguém consegue me dar um exemplo? Ninguém? Rapaz. Se você pegar menos 2 elevado a 2, isso é 4. Se você pegar 2 elevado a 2, isso também é 4. Então você tem menos 2 ao quadrado igual ao 2 ao quadrado, mais menos 2 é diferente de 2. Professor, então, se o x e o y não tiver o mesmo sinal, qual é a relação que tem entre eles, já que eles elevados a uma potência coincidem? Alguém consegue me dizer o que o menos 2 e o 2 têm em comum? Ó, no caso... É aquele que eu sei explicou, né? Não? De simetria, negócio assim. Mais ou menos, né? O menos 2 e o 2, quanto é que vale o módulo de menos 2? 2. 2. Quanto é que vale o módulo de 2? 2. 2. Então, se você tem x elevado a n igual a y elevado a n, o x e o y têm o mesmo módulo, certo? O x e o y têm o mesmo módulo.
Se você acrescentar a condição deles terem o mesmo sinal, aí eles passam a ser necessariamente iguais, tá bom? O caso em que eles não são, o caso em que eles não têm o mesmo sinal, então você vai ficar com a igualdade entre os módulos, tá bom? Deixa eu apagar isso aqui, porque foi só para vocês ficarem atentos. Eu vou colocar como observação. Vou botar aqui de vermelho. Vou botar assim, OBS. Se x e y não têm o mesmo sinal, e x elevado a n é igual a y elevado a n, então o módulo de x é igual ao módulo de y, tá bom? Então, o módulo de x é igual ao módulo de y. Então, essa seria a diferença, tá bom? Ok. Ó, até agora, né, nós fizemos algumas propriedades, mas propriedades bem mais básicas, né? Vamos ver aqui algumas coisas em relação à raiz agora. Então, por exemplo, a propriedade 6. Propriedade 6. A propriedade 6 me diz que se A e B são números reais, ou expressões são números reais ou expressões algébricas, e n é um número inteiro maior ou igual a 2 é igual a 2, então o que nós temos, né? Nós temos que a raiz nésima de A vezes B, isso é igual a raiz nésima de A vezes a raiz nésima de B, certo? Então, a raiz do produto, né, é igual ao produto das raízes, tá bom? A raiz do produto é igual ao produto das raízes. Como é que você verifica esse fato, né? Vamos colocar aqui uma justificativa. O que é que acontece quando você calcula a raiz nésima de A vezes B elevado a n, né? Nós já vimos que como a raiz de ordem n e a potência de ordem n são inversas, o resultado dessa expressão aqui é exatamente, o resultado dessa expressão aqui é exatamente A vezes B. Mas, se você observar, o que é a raiz nésima de A, a raiz nésima de A elevada a n vezes a raiz nésima de B elevada a n.
que é isso aqui? A raiz enésima de A elevado a N é o A, vezes a raiz enésima de B elevado a N, isso é o B. Ora, então você tem aí duas expressões, onde na primeira eu tenho AB, na segunda eu também tenho AB, né? Então, como as duas são iguais a AB, você pode igualar. Como as duas são iguais, você pode igualar a primeira com a segunda. Então, você vai ter o quê? Raiz enésima de A vezes B elevado a N, V igual. Aí, olha só, eu já sei que, deixa eu só puxar aqui uma setinha, né? Eu já sei que se você tem, por exemplo, P vezes Q elevado a N, isso é P elevado a N vezes Q elevado a N. Isso que nós vimos na aula de ontem, as propriedades de potência, né? Então, ao invés de escrever raiz enésima de A elevado a N, vezes raiz enésima de B elevado a N, eu vou juntar as duas numa só e vou escrever assim, ó. Isso é raiz enésima de A vezes raiz enésima de B. Todo mundo elevado a N. Certo? Juntando essa expressão lá de cima. Aí agora, o que é que você tem? Ó? Eu tenho dois números elevados à potência N. E eu sei que a raiz é positiva, né? Então, esses dois números que estão dentro do parênteses têm o mesmo sinal. Ora, pela propriedade anterior, você viu que se você tem duas potências, x elevado a n e y elevado a n, e o x e o y têm o mesmo sinal, então eles têm que ser o quê? Iguais. Então, aqui eu tenho a potência n, e eu tenho que os termos que aparecem dentro do parênteses, ambos são positivos, ou seja, ambos possuem o mesmo sinal. Se ambos possuem o mesmo sinal, é porque eles são iguais. Então, você tem que a raiz enésima de A vezes B tem que ser igual a raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B. Que era o que nós queríamos provar. Ó. Raiz enésima de A vezes B é a raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B. Foi o que nós concluímos aí no final. Tá bom? Então, essa é a propriedade que diz que a raiz quadrada de um produto, aliás, a raiz de ordem n de um produto, na verdade, ela é o produto das raízes separadas, né? Ok, meus amigos? Então, essa é a propriedade número 6. O que é que diz a propriedade 7, né? O que é que diz a propriedade 7? Propriedade 7 diz que, aí eu vou roubar aqui essa expressão aqui de cima, para eu ganhar um pouquinho de tempo. Roubei. Então, vem aqui, cola. Pronto, show de bola. Então, se A e B são números reais ou expressões algébricas, e n, um inteiro maior ou igual a 2, então, a raiz enésima de A dividido por B, isso é igual a raiz enésima de A dividido pela raiz enésima de B. A raiz
enésima de A é igual a raiz enésima de B. Como é que nós vamos verificar isso aqui, né? A ideia é semelhante à outra. Você tem o seguinte, que usando que a potência de ordem n e a raiz de ordem n são operações inversas, ó, a raiz nésima de AB elevado a n, isso é igual a sobre B. Mas, por outro lado, a raiz nésima de A elevado a n dividido pela raiz nésima de B elevado a n, vou fazer assim, um pouquinho diferente. Vou fazer assim. A raiz nésima de A sobre a raiz nésima de B, todo mundo elevado a n. Agora dá certo. Eu já sei que a potência do quociente, né, nós vimos isso ontem, né? Isso é igual a você aplicar a potência no numerador. Então, você tem raiz nésima de A elevado a n e aplicar também no denominador. Ora, a raiz nésima de A elevado a n, isso é A. A raiz nésima de B elevado a n, isso é B. Então, ó, você vai poder igualar as duas expressões, já que ambas são iguais a B. Portanto, temos, né? Temos o quê? Temos que a raiz nésima de A sobre B elevado a n, isso é igual a raiz nésima de A sobre a raiz nésima de B, também elevado a n. Aí nós vimos agora há pouco, né, que se você tem dois números com o mesmo sinal, elevados à mesma potência, ó, então esses números necessariamente têm que ser o quê? Iguais. Então você conclui o quê? Você conclui que a raiz nésima de A sobre B, isso é igual a raiz nésima de A dividido pela raiz nésima de B. Que era o que a gente queria verificar, certo? Que era o que a gente queria verificar. Eita. Ok, pessoal? Ok, professor. Vamos para a propriedade 8. Aí. Essa aqui foi a 7, né? Propriedade 8. Na propriedade 8, nós temos uma propriedade que é muito usada por nós, né? Que é a propriedade que trata do expoente fracionário. Né? Propriedade que trata do expoente fracionário. O que é a propriedade do expoente fracionário? Né? Se n e m eles são números inteiros, e A é um número real,
e A é um número real, então você tem que a raiz de ordem n de A elevado a m, isso é A elevado a m dividido por n. Né? Essa propriedade nós usamos ela de forma bem, como é que eu posso dizer? De forma bem direta, né? Eu não sei se vocês já viram a justificativa dessa expressão, né? Mas a gente vai ver aqui como é que funciona, tá bom? A gente usa com uma certa frequência. Bora lá, né? Ver como é que funciona isso aqui. Ó, você tem o seguinte, né? A raiz nésima de A elevado a M de Maria elevado a N de navio, né? Isso por sua vez, o N aqui, ó, o N da raiz, né, do índice, com o N da potência, eles vão se cancelar, e o que sobra dessa expressão é A elevado a M de Maria. Veja também que A elevado a M sobre N elevado a N, isso aqui você usa a propriedade da potência de potência. Nós vimos isso ontem. Conserva a base e multiplica os expoentes. M vezes N dividido por N. Então, você pode simplificar aqui o N com o N. O que vai sobrar, né? Vai sobrar apenas A elevado a M. Ora, nós temos duas expressões para o A elevado a M, né? Então, a gente pode igualar. Portanto, o que você tem? Você vai ter que a raiz nésima de A elevado a M tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a A elevado a M sobre N. Né? Você vai igualar os dois termos e você vai usar que ambos estão elevados à mesma potência. E aí vem a mesma propriedade que a gente vê usando nos outros itens. Tenho dois números com o mesmo sinal elevados à mesma potência. Então, esses números têm que ser iguais. Então, você ganha a igualdade direta, assim como foi feito nos casos anteriores. Ok. Propriedade 8. Né? A propriedade 9... ela trata de algumas operações. Né? Como é que são essas operações? Né? Por exemplo, se A... Deixa eu aproveitar aqui daquela hora. Se A e B são números reais ou expressões, e N é um número inteiro, maior ou igual a 2, então, o que é que você tem, né? A raiz nésima de A elevado a N vezes B, a raiz nésima de A elevado a N vezes B, isso aqui é igual a A que multiplica a raiz nésima de B. Perceba que, como você tem dentro do radicando um elemento cuja potência coincide com o índice da raiz, esse elemento tem a permissão de sair do radicando.
No entanto, perceba que o B ele permanece, certo? O B permanece. Como é que você justifica esse fato, né? Ó, a raiz nésima de A elevado a N vezes B. É? Nós já vimos que a raiz de ordem N do produto é igual ao produto das raízes de ordem N. Então, isso seria raiz de ordem N de A elevado a N. Opa, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. De A elevado a N vezes raiz de ordem N de B. A raiz de ordem N de A elevado a N, nós sabemos que isso vale A. E a raiz de ordem N de B, eu não sei quem é, então eu permaneço com ela no formato de raiz. Professor, se por acaso eu tivesse assim, a raiz, por exemplo, a raiz quadrada de 4 ao quadrado mais 5. Eu posso pegar esse 4 aqui, que está com índice 2, cancelar, e isso vai ser 4 mais raiz de 5? A resposta é não, certo? Para você retirar alguém de dentro do radicando, tem que estar ocorrendo uma operação de multiplicação. Para você poder retirar alguém do radicando, tem que estar acontecendo uma operação de multiplicação. E um dos elementos do radicando tem que ter um expoente igual ao índice da sua raiz, tá bom? Se você tivesse 4 ao quadrado vezes 5, aí o 4 poderia sair, ficando 4 raiz de 5. Mas se for uma operação de soma, não, tá bom? Se for uma operação de soma, isso não vale. Ok. Ó, uma outra propriedade que a gente usa com certa frequência, que às vezes os alunos ficam com dúvida, né? É assim, né? Se A é um número real e M e N são inteiros, positivos, então você tem o seguinte, ó, a raiz nésima de A elevado a M, esse índice M que está aparecendo lá fora, ele tem a permissão de ficar aqui, ó, coladinho no A, tá bom? Ele tem a permissão de ficar coladinho no A, certo? Como é que você verifica esse fato, né? Ó, a raiz nésima de A, isso é a mesma coisa que A elevado a 1 sobre N. Por quê? Nós já vimos isso, né? Expoente fracionário, ó, a gente viu aqui para cima, aqui, né? Ó, a propriedade 8. Nós temos o caso em que o M é 1, né? Então, o caso em que o M é 1, você tem que a raiz nésima de A é A elevado a 1 sobre N. Então, ó, a raiz nésima de A elevado a M de Maria, isso é a mesma coisa que A elevado a 1 sobre N elevado a M. E aí você usa a propriedade de potência, conserva a base e multiplica os
expoentes. 1 vezes m vai dar m dividido por n. Mais a elevado a m sobre n, nós já vimos que isso é a raiz nésima de a elevado a m. Então, você concluiu o quê? Você concluiu que a raiz nésima de a elevado a m, que está aqui na primeira parte da igualdade, é igual a raiz nésima de a elevado a m. Então, esse índice m, ele tem permissão, né, para entrar dentro da raiz, tá bom? Tem permissão para entrar dentro da raiz. Ok. Uma outra propriedade que nós usamos sem de forma direta, né, é a seguinte. Deixa eu pescar aqui. Deixa eu roubar aqui essa escrita, né? Vou ganhar um tempinho. Propriedade 11. Então tá aí. Se A é um número real e M e N são inteiros positivos. Ih, faltou aqui o inteiro. São inteiros positivos, então a raiz de ordem m da raiz de ordem n de a, ou seja, a raiz da raiz, né? Isso é igual a raiz de ordem n vezes m. Né? Essa outra propriedade é uma propriedade que surge também, às vezes, em alguns exercícios. Né? E como é que você resolve isso aqui? Né? Você tem que a raiz mésima da raiz nésima de a. Olha, isso aqui é igual. Quem é a raiz nésima de a, né? Nós já vimos que a raiz nésima de a é o a elevado a 1 sobre n. E a raiz mésima, por sua vez, é o a elevado a 1 sobre m. Então, você tem exatamente isso daí, ó. A elevado a 1 sobre n elevado a 1 sobre m. Então, você usa a propriedade potência. Isso vai ser a conservação da base e o produto dos expoentes. Ó. 1 sobre n vezes 1 sobre m. Produto de frações, né? Numerador com numerador, denominador com denominador. Então, o resultado disso é 1 sobre n vezes m. Só que 1 sobre n vezes m é a mesma coisa que a raiz de ordem n vezes m de a. Né? Então, você junta lá o início com o final e você obtém exatamente aqui a conclusão. Né? Você obtém exatamente a conclusão. Portanto, nós obtemos exatamente o que a gente queria, né? Deixa eu só colocar aqui em azul, para ficar padrão. Pronto, obtemos isso aí. Tá certo? Ok.
Vamos fazer alguns exercícios para a gente poder pôr em prática essa, essas propriedades, né? Porque ficar escrevendo as propriedades aqui e não fazer nenhuma conta fica um pouco ruim. Verdade, professor. Já tô cansado de ver letra. Bora lá. Então, o primeiro, né? Calcule o valor calcule o valor da expressão 256 elevado a menos 3 sobre 4. Menos 3 sobre 4. Então, ó, como é que você faz isso aqui, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é escrever o 256 através de números como potências de números primos, né? Aí eu não sei se vocês lembram, eu espero que sim, né? Como é que você faz a decomposição de um número em fatores primos, né? Você pega aqui o 256, ó, aí ele é par. Então você começa dividindo por 2. Vai dar 128, que também é par. Continua dividindo, 64. Vai até, certo? E aí você vai chegar até parar no número 1, né? Vai dividindo 64 até chegar no 1. Quando chegar no 1, você para. E você vai concluir que o 256 ele é 2 elevado a 8. Né? 256 ele é 2 elevado a 8. Tá bom? 2 elevado a 8. Então você troca, né? Troca ali na expressão, ó, substituindo 256 por 2 elevado a 8, vamos ter o seguinte. Vai ficar 2 elevado a 8 elevado a menos 3 quartos. Né? E aí você usa aqui as propriedades de exponenciação. Isso aqui vai ser 2 elevado a 8 vezes menos 3 quartos. Né? Tá até assim. Aí você pode, ó, simplificar esse 8 aqui. 8 por 4 vai dar 2 e 4 por 4 vai dar 1. Né? Então, o que você obtém aqui ao final da simplificação é 2 vezes menos 3, que é menos 6. Né? Então, ficou 2 elevado a menos 6. Aí, 2 elevado a menos 6, pessoal, lembra lá quando você tem uma base com um expoente negativo, você inverte a base e inverte o sinal do expoente. Então você ficou com 1 sobre 2 elevado a 6. E 2 elevado a 6 é exatamente 64. Então o resultado aí dessa expressão, né, dessa expressão 256 elevado a menos 3 quartos é 1 sobre 64. Né? Essa questão ela caiu no vestibular da Universidade Federal de Roraima, em 2008. Você vê que é uma questãozinha bem tranquila. Agora vamos ver uma outra aqui. Essa outra ela é da Universidade Federal de Lavras, em 2004. Questão 2. O produto raiz cúbica de A ao quadrado vezes raiz quadrada de A vezes raiz sexta de A, ele pode ser simplificado obtendo assim
Então vamos simplificar esse produto aí, né? Ó, deixa eu copiar aqui para a gente poder... Não, vou escrever mesmo. Então você tem o seguinte: raiz cúbica de A ao quadrado vezes raiz quadrada de A vezes raiz sexta de A. Né? Então, vamos colocar no formato fracionário. Ó. O primeiro número, né? Se colocando em formato de fração, fica 2 sobre 3 vezes o segundo, 1 sobre 2. E o terceiro, 1 sobre 6. Então, agora você saiu de um produto de radicais e está trabalhando com um produto de potências de mesma base. Né? Então, como é que é feita a operação? Conserva-se a base e soma-se os expoentes. Então, você tem 2/3 mais 1/2 mais 1/6. Vamos fazer essa soma em separado aqui, né? Ó, 2/3 mais 1/2 mais 1/6. Você tem uma soma de frações onde o seu denominador é diferente, né? Você vai calcular o MMC. O MMC entre 3, 2 e 6 é o próprio 6. Né? Então você tem que 6 dividido por 3 vai dar 2, e 2 vezes 2 é 4, mais 6 por 2 é 3, 3 vezes 1 é 3, e 6 por 6 dá 1. 1 vezes 1, 1. Então isso aqui vai dar 8 sobre 6, né? Que você pode simplificar por 2, se você quiser, resultando em 4/3, né? Então, portanto, nossa expressão vale... deixa eu ver aqui como é que eu vou botar. Vou botar assim. Eu posso copiar assim mais fácil. Você tem aqui. Isso vai ser igual a A elevado a 4/3, né? Que é o resultado dessa soma, né? A elevado a 4/3. Você pode simplificar mais? Vamos ver, né? O que é A elevado a 4/3? A elevado a 4/3, isso é igual a raiz. Aí lembra que o termo que aparece embaixo é o índice, ó, 3A elevado a 4, né? Aí, ó, para você retirar alguém de dentro do radical, você tem que escrever esse alguém em função do índice da raiz. Como o índice da raiz é 3, eu faço o quê? Eu escrevo o A elevado a 4 como sendo A elevado a 3 vezes A. Aí eu posso quebrar esse produto aqui em 2, ó, vezes a raiz cúbica de A. Nesse primeiro, você pode simplificar aqui o 3 do índice com o 3 da potência, vai sair o número A, e o restante você pode deixar, raiz cúbica de A. Então, a forma mais simplificada dessa expressão vai ser ou A elevado a 4/3 ou A que multiplica a raiz cúbica de A, certo? Certo, professor. Beleza, vamos fazer mais um aqui. Essa aqui é do Colégio Naval.
Colégio Naval é uma escola que seleciona alunos para Marinha, né? Diz o seguinte, ó. Deixa eu fazer aqui, a questão foi 2 para 3. Sabendo que a raiz cúbica de x ao quadrado é igual a 1999 elevado a 6, que a raiz quadrada de y é igual a 1999 elevado a 4 e, que acho que é a raiz quinta, e a raiz quinta de z elevado a 4, isso é igual a 1999 elevado a 8. Então, calcule x vezes y vezes z elevado a menos 1/3. Eita, rapaz. Que é confusão, ó. Ixi, Maria. Primeiro, né? Para a gente poder calcular o x vezes o y vezes o z, a gente tem que saber quanto é que vale x, quanto é que vale y, quanto é que vale z, né? Para depois substituir aí nessa expressão. Bora ver se a gente consegue fazer essa questão. Você tem o seguinte. Primeiro, né? Que a raiz cúbica de x ao quadrado, isso é igual a 1999 elevado a 6. Vamos escrever o x no formato fracionário. X elevado a 2 sobre 3. Né? X elevado a 2 sobre 3 é igual a 1999 elevado a 6. Pessoal, olha só. Eu estou com uma expressão x elevado a 2/3 é igual a 1999 elevado a 6. Eu pergunto a vocês, alguém sabe me dizer quem é a potência que eu tenho que elevar ao x para que eu, em vez de ter x elevado a 2/3, o resultado seja apenas o x? Alguém sabe? Como professor, repete bem a pergunta. Eu estou com x elevado a 2 sobre 3 igual a 1999 elevado a 6. Eu quero escolher uma potência para elevar o x elevado a 2/3, de modo que, ao elevar x elevado a 2/3 a essa potência, o resultado seja apenas x. Assim, ó. Eu vou pegar o x elevado a 2/3 e vou elevar um número, que eu não sei quem é. E o resultado disso tem que ser somente o x. Que é para poder você substituir depois aqui. A gente vai fazer isso com o x, com o y e com o z. Aí a pergunta é, quem é que coloca no lugar do n? Alguém sabe me dizer? Não é o zero, não, é? Não. Não, porque... Se eu coloco o zero, ficaria 2/3 vezes 0. Aí 2/3 vezes 0 é 0. E todo número elevado a 0 é 1. É verdade. Complicou. Se eu quero que apareça só apenas o 1 aqui, e eu já sei que na potência vai ficar 2/3 vezes o n, eu quero que isso seja 1, quem é que tem que ser o n? A gente já viu isso.
O n é o inverso multiplicativo do 2/3. Quem é o inverso multiplicativo de 2/3? 3/2. 3/2. Muito bem. Então, ó, Verdade. você vai lá. Vou pegar aqui, ó, x elevado a 2/3. Vou elevar a 3/2, que é o inverso multiplicativo do 2/3. E eu tenho que fazer a mesma coisa do outro lado. Então, vai ficar 1999 elevado a 6 elevado a 3/2. Do lado esquerdo, vai ficar x elevado a 1. Né? Por quê? Porque 2/3 vezes 3/2, ó, o 3 vai simplificar com 3, o 2 com 2 vai ficar apenas o 1. Aí, do lado de lá, ó, vai ficar 6 vezes 3, que é igual a 18. E 18 dividido por 2 é 9. Então, você chegou que o x ele é 1999 elevado a 9. Agora, vamos fazer a mesma coisa para o y, né? O y está mais fácil. Você já tem que a raiz quadrada de y é igual a 1999 elevado a quanto? A 4. Ora, mas eu já sei que o contrário da potência da raiz é a potência. Se eu estou com a raiz de ordem 2, basta eu elevar todo mundo a que potência? Para descobrir o valor do y. Ao 2. A 2. Então, ó, raiz quadrada de y ao quadrado é igual a 1999 elevado a 4 elevado a 2. Aí, ó, o índice do radical simplifica com o 2, vai sobrar apenas o y. E do lado de lá você vai fazer potência de potência. Conserva a base e multiplica os expoentes. 4 vezes 2, 8. Então, você chegou aí que o y é igual a 1999 elevado a 8. Só está faltando o z. Ó. O z é a raiz quinta de z elevado a 4. Bora lá. Raiz quinta de z elevado a 4. Isso é igual a quanto? A 1999 elevado a 8. Aí aqui, ó, vai fazer a mesma coisa que a gente fez com o x. Z elevado a 4 sobre 5 é igual a 1999 elevado a 8. Pergunta, quem é o termo que eu tenho que elevar o z elevado a 4 sobre 5 para poder ficar apenas com z? 5/4. 5 sobre 4. Então, vai ficar z elevado a 4 sobre 5 elevado a 5 sobre 4 igual a 1999 elevado a 8 elevado a 5 sobre 4. Do lado esquerdo, vai ficar z elevado a 1, que é igual a z. Do lado direito, ó, você pode simplificar o 8 com o 4, vai dar 2, aqui vai dar 1. 2 vezes 5 é 10. Então, o resultado vai ser 1999 elevado a 10. Olha aí, finalmente, né? Finalmente, o que é x vezes y vezes z elevados a menos 1 sobre 3? É menos 1 sobre 3, né? Isso. Vou substituir os valores, ó. Quem é o x? O x é 1999 elevado a 9 vezes o y, 1999 elevado a 8 e o z, 1999 elevado a 10. Isso tudo elevado a menos 1 sobre 3.
Aí aqui você usa propriedade de potência de mesma base, né? Produto de potência de mesma base. Conserva a base. E eu vou somar os expoentes, né? 9 mais 8 é 17. 17 mais 10 é 27. Então ficou 1999 elevado a 27 elevado a menos 1 sobre 3. Usando potência de potência, você conserva a base e multiplica os expoentes. 27 vezes menos 1 vai dar menos 27 dividido por 3. 27 por 3 é 9. Então o resultado aí vai ser 1999 elevado a menos 9. Ou 1 sobre 1999 elevado a 9. Certo? Então você tem essa resposta aí. Deu para entender, pessoal, como foi que a gente fez? Deu sim, professor. O segredo é aprender as propriedades, né? Exatamente. E com as propriedades tem erro não. Então, pessoal, a nossa aula se encerra aqui, tá? Essa era o que eu tinha planejado para falar com vocês, parte de radiciação, tá bom? Espero que todo mundo tenha entendido. Eu vou parar aqui a gravação e aí a gente faz alguns avisos, tá? Deixa só eu voltar aqui.